Olá, pessoal. Eu sou o professor João, né, aqui do Centro Universitário ENIAC. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que funcionam as atividades integradoras, tá? Este, basicamente, é um componente aí fundamental, né, na formação de vocês, composto por duas principais atividades, né, que seriam as atividades complementares e também o estágio supervisionado, ok? Vamos entender aí como cada um deles funciona? Bom, para vocês acessarem as atividades integradoras, lá no seu portal, no campo disciplinas, procurem por ela, tá? Vocês vão acessar. E aqui nós vamos iniciar pelas atividades complementares, tá? O que seriam as atividades complementares? Elas têm como objetivo ampliar, né, e enriquecer a formação do aluno, por meio de experiências acadêmicas, culturais, científicas e sociais, que vão além das disciplinas obrigatórias do curso, né? E vocês podem acumular essas horas por meio de participação em palestras, workshops, congressos, cursos livres ou cursos extracurriculares, né? Monitorias, projetos de pesquisa, tem visitas técnicas, atividades sociais, né, produção científica, como, por exemplo, artigos de iniciação científica, doação de sangue e por aí vai, tá? Para o curso de Engenharia Civil, especificamente, a carga horária mínima obrigatória, né, das atividades complementares é de 200 horas, tá? Então, é importante que todos esses meios que vocês participarem, vocês peguem a certificação, né, comprovante ou algo do tipo, para fazer a submissão desses arquivos na plataforma, tá? Aqui em atividades complementares, vocês vão verificar diversas ATs, né? Então, vocês vão seguir conforme a atividade que você prestou. Por exemplo, fiz uma doação de sangue, né? Você vai pegar o comprovante dessa doação, acessar lá o campo de doação de sangue e fazer a submissão desse arquivo, tá? É importante também que vocês leiam a atividade proposta, porque ela explica certinho, né, como que funciona, qual que é a carga horária validada, né? Por exemplo, na doação de sangue especificamente, a carga horária validada é de 10 horas, né? Então você doou sangue uma vez, você já tem 10 horas. Sendo que o limite de carga horária dessa atividade, da atividade de doação de sangue, são 20 horas, tá? Então, se vocês doaram duas vezes, né, ou se fizeram doação duas vezes de sangue, vocês podem postar aqui, tá? Só que não será mais aceito esse tipo de entrega, tá? Então, uma vez que vocês já fizeram a pontuação máxima, né, a carga horária máxima, vocês precisam fazer outros tipos de entrega, tá? Isso é válido para qualquer atividade, gente. Por exemplo, se eu for entrar aqui em curso de extensão de idiomas, né? Vocês vão identificar que aqui, ó, tá falando do limite da carga horária da atividade. Então, são 100 horas, né, para essa atividade especificamente. Vamos supor que vocês fizeram várias submissões, né, e com esses certificados alcançou 120 horas. Será considerado 120 horas? Não, por conta do limite da carga horária dessa atividade, tá? Então, sempre se atenham, tá, ao limite da carga horária da atividade. Assim que vocês fizerem o máximo da atividade, vocês precisam fazer outros tipos de postagem, tá? Lembrando, tá, que para o curso de Engenharia Civil especificamente, a carga horária mínima obrigatória são de 200 horas, tá? Um outro entregável, né, que a gente tem aqui em atividades integradoras, seria em relação ao estágio supervisionado, né? O que é basicamente o estágio supervisionado, né? É uma etapa essencial, né, para que o aluno ele aplique de forma prática os conhecimentos, né, que ele adquiriu ao longo do curso, né? Esse estágio ele deve ser realizado em empresas ou instituições que tenham ligação, né, com a área da engenharia, a parte de construção, tá? E para essa entrega de estágio, a carga horária mínima obrigatória para o curso de engenharia civil, especificamente, são 600 horas, tá? Então, tem uma questão também muito importante. Além do estágio formal, né, vocês vão identificar aqui que o aluno ele pode validar o estágio com outras formas de experiência profissional, né, desde que essas atividades estejam diretamente relacionadas ao curso, né. Isso inclui, por exemplo, trabalhos com carteira assinada, CLT, né, atuação como MEI, microempreendedor individual, serviços prestados como pessoa jurídica, né. O essencial é que a função desempenhada esteja, de fato, dentro da atuação do curso, né, e que o aluno, né, ele entregue a documentação correta, né, contrato, declaração, descrição das atividades, tá? É muito importante que quando vocês acessarem essa questão de estágio aqui, vocês façam a leitura desse textinho aqui, tá? Porque nesse texto tem informações cruciais para cada tipo de contratação. Por exemplo, né, sou contratado pela CLT, já atuo na área, né, o que eu devo entregar? Então, vocês vão procurar aqui no textinho está falando, ó, para quem trabalha na área, regime CLT, carteira de trabalho, PDF, em PDF, emitida no app carteira digital, deverá constar cargo na área do curso, né, e o relatório de atividades que está no portal ENIAC Hub de Carreiras, tá? Para cada tipo de contratação, tem uma documentação diferente, né, muito importante que vocês visualizem isso aqui, tá? Leiam o textinho para entender. Outra questão muito importante, né, para quem é policial militar, bombeiro militar e está na ativa, né, são 2 documentos que a gente pede,
tá? Vocês vão mandar o relatório de atividades, tá? Que está no modelo do portal Hub de Carreiras, tá? Eu vou entrar lá para vocês verificarem também esse portal. E também a funcional, tá? São esses dois documentos que a gente pede para validar de fato o estágio. Então, dentro desse relatório de atividades que está explicitando aqui, basicamente vocês vão relacionar, né, as atividades que vocês fazem, né, dentro da corporação, com o curso, né? Qualquer atividade que você exerça que tenha correlação com o curso, você vai mencionar lá, tá? Então, são esses dois documentos, tá? Para quem é policial militar, bombeiro militar, relatório de atividades, tá? Que está no portal Hub de Carreiras, e também a funcional, tá? Mas, para cada tipo de contratação, é uma documentação diferente. Importante, muito importante que vocês leiam, tá? Esse texto aqui que está disponível aqui, falando sobre a documentação de estágio, tá? E onde que, de fato, a gente encontra essa documentação, né? Para encontrar essa documentação, vocês vão entrar no portal de carreiras, tá? Vou acessar aqui junto com vocês para vocês de fato entenderem, tá? No portal acadêmico é só selecionar a opção Home. Aqui, vocês vão procurar esse portal de carreiras aqui, tá? Clica em completar perfil. Se for o primeiro acesso, o sistema vai pedir para você fazer um cadastro rápido, tá? Assim que vocês acessarem, vai dar de cara com esse perfil aqui, tá? Esse portal ENAC Hub de Carreiras é basicamente uma extensão que a gente tem aqui na instituição com as empresas parceiras, né? Então, através desse portal, vocês podem encontrar vagas, né, das nossas parceiras em diversos tipos de atuação, seja de estagiário, trainee, né, como CLT. Então, para quem está procurando aí uma vaga na área, vocês também podem acessar esse portal Hub de Carreiras, tá? Muito importante. Mas, em relação às documentações, né, aquelas documentações que estávamos conversando anteriormente, vocês precisam acessar por aqui, ó. Em gestão de estágio, acessou esse campo de gestão de estágio, vocês vão entrar em modelos de documentos. E aqui já fala um pouquinho dos documentos. Por exemplo, aquele relatório de atividades que estava descrito lá para Polícia Militar e também para quem é bombeiro, né? Vocês vão pegar por aqui, ó, modelo relatório de estágio para a polícia, tá? Esse é tanto para a polícia quanto para o corpo de bombeiros, tá? Ambos são o mesmo relatório. Então, baixou esse documento, vocês vão preencher certinho, né? Vão fazer a relação das atividades que vocês fazem lá na corporação com o curso, pegar o funcional, escanear, deixar tudo em um documento único, e aí vocês vão mandar lá naquele campo de estágio, tá? Que está em atividades integradoras. Então, toda a documentação que é descrita lá naquele campo de estágio, fica disponível aqui, tá? É só baixar o documento e preencher, ok? Aqui, especificamente, nessa questão de cadastro de estágio, que está no portal ENAC Hub de Carreiras, isso só será utilizado para quem tem o tipo de contrato estágio, tá? Lembrando, tipo de contrato como estagiário. Se você não é contratado como estagiário, você é CLT, você é MEI, você é policial militar, você não vai utilizar esse campo de cadastro, tá? Isso é só para quem, de fato, tem o tipo de contratação como estágio, ok? Para quem tem outro tipo de contratação, deve seguir conforme as orientações contidas lá no portal, tá? Muito importante. Voltando aqui, ó, no campo de disciplinas, vamos acessar lá as atividades integradoras. Ó, acessando aqui em atividades integradoras, vocês vão ver o campo de submissão, tá? Então, aqueles documentos devem ser encaminhados aqui, tá bom? Muito importante, galera. Então, basicamente, gente, sobre as atividades integradoras seria isso, tá? Assim, fiquem muito atentos aos prazos de entrega, tá? Das atividades complementares e também do estágio, tá? Que estão disponíveis no calendário letivo oficial do ENIAC, tá? Então, sempre acesse esse calendário letivo para identificar até quando que eu posso enviar, tá? Acessem o calendário regularmente, né? E planejem-se com a antecedência, né? Embora essas atividades possam ser entregues até o último semestre do curso, assim, altamente recomendado que vocês comecem desde o primeiro semestre, tá? Para que vocês tenham tempo suficiente de desenvolver e entregar tudo com tranquilidade, tá? Não deixem para a última hora, beleza? Então, gente, essas atividades, basicamente, elas fazem parte aí da sua jornada acadêmica, né, de forma obrigatória, e são fundamentais para a formação profissional de vocês, tá? Se tiverem dúvidas ou precisarem de apoio, podem procurar por mim, tá? Procurem a coordenação do curso, né? Mandem mensagem lá no chat pra gente, que nós estamos disponíveis aqui para ajudar sempre, tá? Um grande abraço para todos, tá? Bons estudos e até a próxima. Valeu!